E aí, a cirurgia bariátrica vale a pena fazer ou não? Eu sou Danilo Minari, sou cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico. Essa é uma dúvida muito comum daqueles pacientes que sofrem com obesidade e começa a querer buscar algo para melhorar a sua qualidade de vida. Ele começa a pesquisar sobre pacientes que já fizeram a cirurgia e como que foi a repercussão da cirurgia na vida daqueles pacientes. Como cirurgião, a gente tem um N de paciente muito grande. E esses pacientes, o que a gente identifica no dia a dia é que a grande maioria dos pacientes fala: doutor, a cirurgia bariátrica tem sim suas particularidades, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer a cirurgia bariátrica. Se eu soubesse que ela era tão boa dessa forma, eu não demorava tanto para fazer. Essa é uma frase muito escutada no nosso dia a dia após a cirurgia. Aquele paciente que tem obesidade grau 3 ou que tem uma obesidade grau 2 associada com doenças. O que é obesidade grau 3 ou grau 2? Através do IMC, que é um cálculo que se faz do peso sobre a altura dividido ao quadrado, joga um resultado e esse resultado vai classificar o grau daquela obesidade. De acordo com essa classificação, é um parâmetro para saber se aquele paciente tem indicação ou não de cirurgia. Lembrando que essas indicações que eu falei são indicações já registradas no Conselho Federal de Medicina há muitos anos, há mais de 30 anos, e atualmente existem recomendações por várias sociedades mundiais para aqueles pacientes que têm a obesidade grau 2 por si só. Por que que isso acontece? Ao longo dos anos, tanto a obesidade quanto a cirurgia bariátrica passou a conhecer-se mais de ambas. Hoje em dia, a obesidade ela é definida como uma situação inflamatória, uma inflamação bem fraquinha, mas contínua, que com o passar dos anos passa a desregular os metabolismos daquele paciente e cada vez mais aquele paciente tem a dificuldade de perder peso e ter sucesso a longo prazo sem a cirurgia bariátrica, no caso em tratamentos clínicos. São os chamados efeitos sanfona. E sobre a cirurgia bariátrica, antigamente era uma cirurgia de corte, de alto risco, muitos pacientes tinham efeitos colaterais como desnutrição, diarreia ou complicações como fístula, sangramento, e com a evolução da técnica, principalmente as cirurgias minimamente invasivas, basicamente se faz uma cirurgia bariátrica com 4 a 6 furinhos, de acordo com cada cirurgião, com cada técnica, e essa cirurgia passa a ter pouca taxa de complicação. Então, hoje em dia, a cirurgia é uma coisa muito segura. Com 15 dias de cirurgia, já iniciar atividade física, no caso academia, bem diferente do que era o passado. Com isso, mudou-se, né? Passou a recomendar para aquelas pacientes que não têm uma obesidade tão acentuada, igual uma obesidade grau 3. Só que não é obrigatória para os convênios ainda, mas o paciente passa a ter recomendação mundial. É muito comum, às vezes, um vizinho ou outra pessoa falar: fulano fez a cirurgia bariátrica e não precisava. Por quê? Na sociedade tem aquela sina, né? Tem até o programa de televisão, Quilos Mortais, que acha que só aquele paciente que tem uma obesidade muito severa, que já não consegue levantar da cama, se higienizar, ele sofre com aquela doença. A gente vê no dia a dia que não é assim. Se a gente tratasse aquele paciente antes dele chegar nesse patamar, com certeza o desfecho seria totalmente diferente. Então, uma medicina preventiva, aquele paciente que está evoluindo para uma obesidade grau 3, se ela conseguir já reverter, já se cuidar, o paciente quanto mais jovem, melhor, menor o peso, melhor, para ter menos cicatrizes de todo o processo. Um paciente que tem uma obesidade grau 3, às vezes aparece muito na mídia: aquela pessoa conseguiu emagrecer a longo prazo sem a cirurgia bariátrica, como se a cirurgia bariátrica fosse algo, um tabu, assim, né? Aquela pessoa, então, é muito boa. E realmente,
é de tirar o chapéu. Sempre que a pessoa conseguir cuidar do seu corpo, ter uma boa qualidade de saúde, sem qualquer procedimento cirúrgico, isso é melhor. Não tem as particularidades que vai ter no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. Mas a probabilidade dessa pessoa conseguir, quando a gente joga num gráfico, a cada 100 pessoas, uma consegue ter sucesso a longo prazo. E na epidemiologia, e as outras 99? É mais fácil a cada 10 anos os pacientes irem ganhando 10, 20 quilos e ter atividade física, né, o sedentarismo cada vez mais frequente. E isso vira uma bola de neve que o estado de saúde só vai deteriorizando. Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue produzir, cuidar das crianças, cuidar de você mesmo. Saúde é essencial, tem que cuidar da sua máquina, cuidar do seu corpo. E a cirurgia bariátrica, para esses pacientes que têm indicação, ela é muito importante como uma ferramenta para ajudar esse paciente a voltar nos seus objetivos, no seu propósito. Para você que tem uma obesidade grau 2, tem uma obesidade grau 3, que está sofrendo aí no seu dia a dia, que está vendo uma situação que precisa mudar de vida, o que a gente orienta? Programação é essencial. Se você conseguir, o primeiro passo é procurar um bom cirurgião, uma boa equipe e fazer uma consulta. Porque na consulta você vai entender mais sobre suas particularidades. O cirurgião vai tirar as suas dúvidas, porque as suas dúvidas não é igual à dúvida daquela outra pessoa, do seu vizinho, do seu parente. A programação, ela é essencial. Às vezes o paciente fala, quando eu juntar dinheiro, eu vou no cirurgião. É estudar e ajudar a situação financeira, oferecendo condições para que o paciente consiga fazer a cirurgia sem estar com aquele dinheiro, com aquele montante. Existem facilitações que podem ser feitas e conseguir realizar esse sonho bem antes do que o esperado. Aqui a gente trabalha com uma linha de 21 prestações de todo o orçamento daquela cirurgia. Isso facilita muito os pacientes que não têm aquele dinheiro à vista, mas têm uma condição de pagar aquela parcela em 21 vezes. Essas situações, elas são analisadas e traçado estratégia individualmente de acordo com a realidade de cada perfil, de cada paciente. Se você sofre com a obesidade, está querendo mudar de vida, né? Quer saber mais sobre a cirurgia bariátrica, quer esclarecer sobre os comentários, o que me disse da internet, o que é para se preocupar, o que não é, como é que funciona cada processo, se a cirurgia cabe para você, busque uma boa equipe, um bom profissional, faça uma consulta, faça essa programação financeira. Como que você vai conseguir? Vai ser um financiamento, um parcelamento, vai ser um plano de saúde? Qual que vai ser a melhor programação para você conseguir? Não, nesse momento eu não consigo nada. Já entrou numa fila do SUS, em que, doutor, uma fila do SUS demora, mas se a pessoa tivesse entrado 10 anos atrás, porque provavelmente ela tem obesidade há mais de 10 anos, ela às vezes já tinha feito a sua cirurgia. Então isso é falta de programação. A gente tem pouca instrução quanto programação. E eu gosto muito de orientar meus pacientes na rede social, independente da classe financeira, programação é essencial. Nosso vídeo de hoje foi para falar um pouquinho sobre bariátrica. É uma cirurgia que tem muita repercussão na vida das pessoas, que tem tudo para melhorar aí a qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença, que é a obesidade. E é isso aí.